tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta aqui no meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre comidas típicas de Minas Gerais. O que não pode faltar na mesa mineira. E se você chegou aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo sobre essas comidinhas deliciosas de Minas Gerais. Bora para mais um vídeo incrível nesse canal? Roda a vinheta! Olá, galera linda! Bom, hoje nós vamos falar sobre as comidas típicas de Minas Gerais. O que não pode faltar na mesa mineira? Bom, as comidas típicas de Minas Gerais estão entre as mais apreciadas do mundo. Possivelmente, não é novidade para você nem para ninguém, não é mesmo? Mas você realmente sabe quais são aqueles pratos que não podem faltar em um roteiro de viagem pela terra do pão de queijo? Bom, para um bom turista, apreciar essa culinária incrível e local também é uma forma de conhecer um pouco dos costumes, das histórias, do destino turístico incrível de Minas Gerais. Por isso, nesse vídeo, eu selecionei as comidas mais deliciosas de Minas Gerais que você precisa saborear para que a sua viagem saia incrível e também você consiga aproveitar muito a culinária de Minas Gerais. Então, bora comigo. Bom, já adianto a vocês que é bom se preparar para voltar com um quilinho a mais, porque depois de tanta comilança, vocês vão ver que a balança não será mais a mesma para vocês. Bom, com tantas experiências gastronômicas diferenciadas, vocês não podem perder essas dicas que eu vou dar para vocês aqui nesse canal. E também são maravilhosas as comidas e que jamais será um problema vocês experimentarem cada uma delas. O mesmo é aproveitar para vocês não só conhecer Minas Gerais, mas também conhecer toda a sua parte culinária. Então, além de degustar aqueles pratos conhecidos como o pão de queijo, a goiabada, um tutu de feijão bem temperado, saiba que há muitas outras comidas incríveis esperando só por você. Então, nem precisa se preocupar, porque aqui em Minas Gerais vocês vão encontrar todas essas comidas deliciosas. Independentemente do destino que você pretenda viajar, você poderá se deliciar com pratos típicos, cheios de cores, cheios de sabores e tradições. Entre aquelas comidas que eu falei, não podem ficar de fora do seu tour gastronômico é o frango com quiabo. Por quê? Porque ele é um verdadeiro tesouro para todos os mineiros. E também tem o clássico tutu, a mineira, feijão tropeiro, leitão à pururuca, canjiquinha e também tem a bambá de couve. Eles são verdadeiras iguarias para os mineiros. E as sobremesas também não ficam de fora. Vocês precisam ter um lugar especial no estômago para vocês experimentarem. E ele também, afinal, quem não gosta de um doce de leite? Ou uma goiabada, depois de uma refeição como essa, tão saborosa. E a gastronomia de Minas, aqui eu vou te mostrar o porquê que ela é tão famosa entre outros estados. As comidas mineiras são famosas porque, mesmo com toda a sua simplicidade, ela consegue agregar vários sabores únicos a cada prato feito. E para o seu povo, os alimentos são muito mais do que apenas simples refeições. Eles são carregados de tradição, são carregados de cultura, de diferentes povos que habitaram a região, principalmente no período de mineração de ouro e diamantes também. E para os mineiros, a cozinha é um lugar sagrado, abençoado. Ele é cheio de significados. Cada comida tem um significado diferente. Cada comida tem a sua cultura diferente. E tudo isso se torna a culinária mineira uma completa fusão de tradições, sabores, de aromas que fazem todos os seus pratos tão únicos e também especiais. Agora eu vou falar para vocês quais são as principais comidas típicas de Minas Gerais. Vocês têm noção?
Está curioso para saber quais são as comidas típicas de Minas Gerais? Selecionei aqui, nesse vídeo, os pratos mais populares, não apenas em Minas Gerais, mas que eles são considerados comidas típicas de todo o Brasil e que não precisam fazer só parte de Minas, mas fazem parte de um roteiro gastronômico, independente do destino que você vai conhecer. Então, nós vamos falar sobre o primeiro prato, o frango com quiabo. Por que esse nome frango com quiabo? O frango com quiabo, ele é um verdadeiro clássico da culinária de Minas. Ele está sempre presente no dia a dia do povo mineiro. Esse prato, ele é muito fácil de ser encontrado em diversos restaurantes espalhados pelo estado de Minas Gerais. Ele é servido sempre com arroz, angu, farinha de mandioca. E também, essa comida mineira, o frango com quiabo, ele tem um sabor diferenciado. Por quê? Porque o frango que é utilizado com o quiabo, ele é um frango preparado caipira. E geralmente ele é servido sem pele. Por quê? Porque assim proporciona um gosto mais delicado, um gosto mais saboroso ao prato. A galinha ao molho pardo é prima do frango com quiabo. Não sabia. Porém, sendo considerada também uma verdadeira iguaria. Com origem portuguesa, o prato caiu no gosto do povo mineiro, que também aproveitou para acrescentar ainda mais nessa receita e nesse tempero e sabor a essa comida. O prato também ele acompanha arroz, pimenta, angu e também não podemos esquecer de incluir aquela cachaça que só tem em Minas Gerais. Não é verdade? O segundo prato que nós vamos falar é o tutu à mineira. O tutu à mineira, ele é um prato para comer rezando. Além do seu item principal, a receita ainda leva uma farinha de mandioca ou uma farinha de milho e outros ingredientes, como bacon frito, cebola e alho. No seu cardápio, com comidas típicas de Minas Gerais, vocês têm que experimentar esse prato. E ele é acompanhado com um arroz, uma couve, porque essa mistura, né, desses componentes com o tutu, eles harmonizam ainda mais os sabores, tornando o tutu de feijão ainda mais saboroso. Terceiro prato, feijão tropeiro. Famoso demais esse prato aqui em Minas Gerais. O feijão tropeiro, ele é um dos pratos mais pedidos nos restaurantes à mineira, principalmente aqui em Minas Gerais. Porque a receita original dele é composta por feijão, torresmo, farinha e alho. Mas como os mineiros gostam de agregar ainda mais sabor a cada prato que eles costumam fazer, essa comida eles colocaram, além do alho, eles colocaram ovo, cebola, linguiça calabresa e também esse prato ele é acompanhado com uma couve refogada, um arroz soltinho e uma carne de porco. Pura perfeição, não é mesmo? Vamos para o próximo prato, leitão à pururuca. O leitão pururuca, ele faz muito sucesso em todo o país, principalmente nas ceias de Natal e de Ano Novo. Porque não é à toa que o prato ele está entre as 10 comidas típicas de Minas Gerais, mais populares na mesa não só dos mineiros, mas de todos os brasileiros. Além da carne crocante do leitão, o prato ele é servido e acompanhado com couve, arroz, farofa e batata assada. Mas atenção ao prato original. Ele é servido de uma forma inteira e não cortada em pedaços, porque para preparar o porco fica mais de 12 horas marinando com um tempero, sal, alho e limão. E depois disso, ele é levado ao forno por 1h30, mais ou menos. Posteriormente, para ser servido.
Então vocês conseguem imaginar o sabor desse prato, que é um verdadeiro clássico da gastronomia de Minas Gerais. Vamos para o próximo prato. Adivinha qual vai ser o próximo? O pão de queijo, o famoso pão de queijo. Nada mais delicioso do que um café da tarde mineiro regado de muito pão de queijo. Se você também aprecia essa verdadeira iguaria, saiba que está na lista de comida típica de Minas Gerais. O pão de queijo não pode faltar jamais na mesa de um mineiro. Ao fazer um tour por aqui, não deixe de apreciar a versão original do pão de queijo mineiro. Ele tem um sabor, como eu vou lhe explicar, um sabor sem igual, por conta de ter um segredo especial. Porque em Minas Gerais, esse famoso pãozinho, ele é feito com queijo Minas, Minas mesmo. Ele é feito com queijo Minas de verdade, ovos caipiras e polvilho natural, que dá ainda mais cor e maciez à sua massa. Então fica uma massa bem leve e não aquela massa pesada. Ele deixa bem macio, amarelinho, uma delícia. Vamos para o próximo prato famoso aqui em Minas Gerais. Vaca atolada. A vaca atolada ela faz sucesso em todo o Brasil, mas a sua origem ela é datada no período colonial. Na cozinha de Minas Gerais, esse prato é composto por carne bovina, cozida com mandioca e além de outros ingredientes, como também salsinha e cebolinha. Inclusive, em muitas regiões, a vaca atolada, ela é servida, ela é acompanhada com uma farinha e um arroz. Uma verdadeira iguaria mineira. E também, para vocês que não conhecem, venha para Minas Gerais conhecer. Próximo prato, canjiquinha. A canjiquinha, por que ela tem esse nome? Ela é chamada também de pela égua ou quirera. De milho, a canjiquinha é um prato muito consumido aqui em Minas Gerais e em todo o país, principalmente durante as temporadas mais frias, porque durante o preparo dessa comida, o milho ele é triturado grosseiramente até ele ficar esfarelado. Ele fica totalmente esfarelado. Depois disso, os grãos são levados ao fogo com carne de porco, água e outros ingredientes, como cebola, cheiro verde e linguiça, tornando-se uma espécie de caldo bem consistente. Cada região tem um jeito muito específico de preparar essa deliciosa comida típica, regional de Minas Gerais. Mas em todos os lugares, ela é sempre uma ótima opção. E para você também que não conhece, basta vir para Minas Gerais para você poder conhecer. Um outro prato que é muito conhecido e ele dá em qualquer local é o ora pronobis. O nome até pode parecer meio estranho, mas dizem que o sabor dele é inigualável. O ora pronobis, ele faz parte de vários pratos da culinária mineira, sendo que a receita dele é mais comum como frango caipira. Eu vejo pessoas comendo ele puro, sem ser acompanhado com frango, porque ele é ensopado e ele é um verdadeiro clássico e também se faz presente no dia a dia, pelo sabor inigualável e também pela facilidade de preparar. Em algumas regiões do estado, o ora pronobis ele é chamado de lobrobó. Essa plantinha ela é muito popular na cidade de Sabará, em Minas Gerais. Acontece que todos os anos o festival de ora pronobis ele é verdadeiro sucesso em Sabará. Então, o próximo prato para você vir conhecer em Minas Gerais é o bambá de couve. O bambá de couve, ele é um caldo grosso e ele é preparado cuidadosamente com fubá, costelinha e, claro, a couve que não pode faltar. Esse prato ele tem origem na cidade de Ouro Preto, em uma época em que os escravos aproveitavam na época o mingau de fubá, que era servido pelos patrões deles,
E ali eles acrescentavam parte de carnes fornecidas, como orelha, como o pé de porco. E aos longos dos anos foram se passando, foram tendo modificações, foram incluídas outras coisas. E ali os ingredientes que foram acrescentados nesse prato foi a linguiça, o ovo, o cheiro verde e a cebola. Por quê? Porque assim torna o bambá de couve ainda mais gostoso e não fica tanto algo que já era feito tão simples. Então, eles acrescentaram esses ingredientes para que ficasse algo mais saboroso também. Vamos falar sobre os doces típicos mineiros. Depois de conhecer as melhores comidas típicas de Minas Gerais, claro que não poderia faltar os doces mineiros, que são cheios de sabor e tradição. Afroche o zíper, pois lá vem os doces mais deliciosos do estado de Minas Gerais. O doce de leite. Quem não conhece o doce de leite? Bom, o doce de leite certamente você já deve ter se deliciado com uma colherada de doce, não é verdade? Mas uma coisa é certa, essa sobremesa típica mineira tem ainda mais sabor quando apreciada em seu estado de origem. Por quê? Porque na sua passagem por Minas Gerais, você não pode deixar de experimentar o tradicional doce de leite caseiro. Ele é completamente diferente desses doces industrializados. Ele é servido com queijo, com frutas e faz parte do recheio de um bom bolo de fubá. Não se sabe a origem dessa sobremesa, mas acreditam-se que a iguaria foi inventada por um argentino. Acredita? Um argentino que morava aqui no estado. E como ele esqueceu o leite com açúcar no forno, criou, sem querer, um doce delicioso de doce de leite. Bom, vamos para o próximo doce. O próximo doce mais conhecido aqui em Minas Gerais é a goiabada. A goiabada, ela é um dos doces mais típicos de Minas Gerais. Por quê? Porque eles são consumidos em todo o Brasil e ele tem origem desde o período colonial. Além de ser consumida sem acompanhamentos, você consegue comê-la pura, sem nada. Mas os mineiros costumam servir esse doce junto com queijo, que aí se forma o famoso e tradicional Romeu e Julieta. Essa sobremesa ela é muito popular em todo o país. Você encontra goiabada tradicional ou industrializada em todo o estado. Deixando claro que em Minas Gerais você consegue experimentar esse doce caseiro, que dizem ser ainda mais saboroso do que o industrializado. O próximo doce mais conhecido em Minas Gerais é o doce de mamão. O doce de mamão é uma verdadeira relíquia. Inclusive, ele é uma sobremesa rica em minerais e vitaminas. E ele proporciona muitos benefícios para a saúde. Além de ser uma delícia, esse prato ele também dizem que é muito fácil de preparar. Porque essa sobremesa de mamão, ele é feito com mamão verde, não pode ser mamão maduro. Tem que ser mamão verde total. Porque aí você vai colocar o mamão verde, o açúcar, a água, bicarbonato de sódio e assim todos esses ingredientes são levados ao fogo para cozinhar. Depois de pronto, ele se forma um caldo e que também você pode servir ele com queijo, que dizem aqui em Minas Gerais ser uma delícia. Eu não experimentei ainda. Bom, gente, agora as comidas típicas em Minas Gerais, eles também têm tira-gosto, porque eles fazem vários tiragostos, então você, para quem costuma tomar uma cerveja, costuma ficar em bares, eles costumam muito oferecer esses tiragostos. E depois de conhecer as comidas mineiras, agora vocês vão experimentar também os pratos tira-gosto, mais famosos de Minas Gerais. Por exemplo, a carne de sol assada no bafo com farofa de feijão andu e bacon é o maior sucesso entre os mineiros. O prato ainda ele vem acompanhado com melaço de rapadura e óleo de pequi. Você não pode deixar de pedir em um bar ou um restaurante quando vir conhecer. O desmanchado de ossobuco também não deixa a desejar. Por quê? Porque quando o assunto é sabor, é ali que você consegue encontrar ele.
No preparo do prato, a carne de sol e o ossobuco são perfumados com limão siciliano e são servidos juntos em uma cama de angu com nacos de requeijão de raspa. Experimentem também o porco melado. Por que esse nome? Porque ele é um lombo assado em um molho de maionese com uma farofa de pequi. Como se não bastasse, os mineiros acrescentaram também nesse prato algumas especiarias, como molhos de rapadura, picante e requeijão escuro. O aipim está presente em várias receitas de comidas típicas de Minas Gerais. Um dos pratos tira gosto e o mais comum, adivinha, é o bolinho de aipim. Quem nunca comeu um bolinho de aipim recheado com carne de sol, mussarela e ainda também ele é acompanhado com uma costelinha de porco e uma couve. Couve não pode faltar no prato mineiro. Inclusive, muitos desses pratos que eu venho falando, você consegue encontrar em bares, não só em restaurantes, mas em bares de Belo Horizonte também. E onde ele conquistou em 2019 o título de cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Ao total, são mais de 60 cidades em todo o mundo donas desse título. Elas foram escolhidas devido ao seu investimento na cultura e na criatividade na culinária, sendo considerada também como aceleradoras do desenvolvimento sustentável em Minas Gerais. Bom, no Brasil, apenas a capital de Minas Gerais e a cidade de Fortaleza, que fica no Ceará, receberam a premiação da Unesco. Bom, eu queria saber se vocês já escolheram quais comidas típicas de Minas Gerais vocês vão vir para poder experimentar nas próximas viagens. Está na dúvida? Bom, gente, saboreiem todas quando vocês estiverem aqui, pois essa região vai proporcionar com certeza as melhores experiências gastronômicas a todos vocês, sendo visitantes, não sendo visitantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês, para quem ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhem com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para que o YouTube perceba que esse vídeo está sendo bem visualizado. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, que será babado. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijos, tchau!